Existe uma carta na Bíblia que tem o poder de transformar completamente a maneira como você enxerga a sua vida com Deus. Durante séculos, milhões de cristãos leram a carta aos Efésios. No entanto, poucos perceberam que, em apenas alguns versículos, o apóstolo Paulo respondeu a uma das perguntas mais importantes da fé cristã: quem você realmente é diante de Deus? O mais surpreendente é que essas palavras não foram escritas em um momento de paz ou prosperidade. Paulo estava preso em Roma, acorrentado por causa do Evangelho. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para escrever sobre sofrimento, medo ou desânimo. Mas foi exatamente naquele lugar que nasceu uma das mensagens mais poderosas de esperança de toda a Bíblia. Antes de ensinar como um cristão deve viver, Paulo faz algo extraordinário. Ele revela a identidade daqueles que pertencem a Cristo. Isso porque ninguém consegue viver uma vida espiritual firme sem primeiro entender quem realmente é. Logo no início da carta, Paulo chama os cristãos de santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele não está descrevendo pessoas perfeitas ou sem pecado. Está falando de homens e mulheres que foram separados por Deus e agora pertencem a Ele. Essa é a primeira grande verdade de Efésios. Nossa identidade não depende do passado, dos erros que cometemos ou da opinião das pessoas. Ela está fundamentada na obra de Cristo. Em seguida, Paulo declara algo ainda mais profundo. Ele diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Essas palavras revelam que a salvação nunca foi um plano de última hora. Muito antes da criação do universo, Deus já havia preparado um propósito para aqueles que seriam seus filhos. Depois, Paulo afirma que fomos adotados por meio de Jesus Cristo. Não somos apenas pessoas perdoadas, fomos recebidos na família de Deus. Temos um Pai Celestial que nos ama, nos sustenta e promete uma herança eterna. Essa verdade muda tudo. Quando entendemos quem somos em Cristo, deixamos de viver dominados pela culpa e começamos a caminhar com confiança. E essa é apenas a primeira revelação da carta aos Efésios. Nos próximos minutos, descobriremos as riquezas espirituais que Deus preparou para todos aqueles que pertencem ao seu Filho. Depois de revelar quem somos em Cristo, Paulo conduz o leitor para uma verdade ainda mais profunda. Se a nossa identidade foi restaurada por Deus, qual é a herança que recebemos? A resposta está logo nos versículos seguintes e pode surpreender muitos cristãos. Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa declaração muda completamente a maneira como costumamos enxergar as bênçãos de Deus. Vivemos em uma época em que muitas pessoas associam a bênção divina apenas à saúde, ao dinheiro ou ao sucesso. No entanto, Paulo aponta primeiro para algo muito maior. Antes de qualquer bênção material, Deus já concedeu aos seus filhos riquezas espirituais que nada neste mundo pode tirar. Entre essas riquezas está a redenção. Por meio do sangue de Jesus, fomos libertos da escravidão do pecado. A cruz não foi apenas um símbolo de sofrimento. Foi o preço pago para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Nenhum esforço humano poderia alcançar isso. Foi um presente oferecido pela graça. Paulo também fala sobre o perdão dos pecados. Pense por um momento no peso que muitas pessoas carregam durante anos. Culpas antigas, erros do passado e lembranças que parecem impossíveis de esquecer. O Evangelho anuncia algo extraordinário. Em Cristo, o perdão não é parcial. Deus não apenas diminui a culpa, Ele a remove completamente. Aqueles que pertencem a Jesus não vivem presos ao passado, porque foram alcançados pela misericórdia de Deus. Mas Paulo continua. Ele afirma que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nos tempos antigos, um selo representava propriedade, autenticidade e segurança. Ao usar essa imagem,
Paulo mostra que Deus colocou seu próprio Espírito sobre aqueles que creem em Cristo. Isso significa que nossa esperança não depende apenas da nossa força para permanecer firmes. O próprio Deus habita em seus filhos e garante a promessa da herança eterna. Perceba como cada uma dessas verdades aponta para a mesma direção. Deus não nos salvou para vivermos inseguros. Ele nos deu tudo o que é necessário para permanecermos firmes na fé. No entanto, existe uma pergunta inevitável. Se Deus já nos concedeu riquezas tão extraordinárias, por que tantos cristãos continuam vivendo como se fossem espiritualmente pobres? A resposta começa a aparecer quando Paulo faz uma oração que pode transformar completamente a maneira como enxergamos a nossa caminhada com Deus. É essa oração que descobriremos no próximo passo. Depois de revelar quem somos em Cristo e quais riquezas Deus já nos concedeu, Paulo faz algo inesperado. Ele interrompe sua explicação para fazer uma oração, mas ele não pede que aqueles cristãos tenham mais dinheiro, uma vida mais fácil ou o fim das perseguições. Seu pedido é muito mais profundo. Paulo ora para que Deus lhes conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Em outras palavras, ele entende que o maior problema do cristão não é a falta de bênçãos, mas a falta de percepção das bênçãos que já recebeu. É por isso que ele continua dizendo: que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Essa expressão é uma das mais belas de toda a carta aos Efésios. Paulo não está falando dos olhos físicos, mas da capacidade espiritual de enxergar aquilo que Deus já realizou. Uma pessoa pode conhecer muitas passagens da Bíblia e ainda assim viver sem compreender a profundidade da graça de Deus. Segundo Paulo, quando os olhos espirituais são iluminados, 3 verdades passam a dominar a vida do cristão. A primeira é a esperança do chamado. Quem entende que foi chamado por Deus deixa de viver sem direção. Mesmo em meio às dificuldades, sabe que sua história não está sendo conduzida pelo acaso, mas pelas mãos do Senhor. A segunda verdade é a riqueza da herança preparada para os santos. O mundo oferece conquistas que terminam com o tempo, mas Deus promete uma herança eterna, incorruptível e impossível de ser destruída. A terceira é a imensurável grandeza do poder de Deus. E Paulo faz questão de explicar qual é esse poder. Não se trata de uma força abstrata. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o colocou acima de toda a autoridade, domínio e poder. Essa afirmação muda completamente nossa perspectiva. O Deus que venceu a morte continua agindo na vida daqueles que pertencem a Cristo. Nenhuma luta é maior do que seu poder. Nenhuma escuridão pode apagar sua luz e nenhuma circunstância está fora do seu controle. Por isso, antes de buscar respostas em todos os lugares, Paulo nos ensina a pedir algo essencial: olhos espirituais para enxergar aquilo que Deus já fez e continua fazendo. Mas essa carta ainda revela uma verdade que talvez seja a mais impactante até aqui. Paulo lembra que, antes de conhecer Cristo, todos nós estávamos espiritualmente mortos. E entender essa realidade é o primeiro passo para compreender a grandeza da graça de Deus. É exatamente sobre isso que falaremos no próximo passo. Até este ponto, Paulo mostrou quem somos em Cristo e revelou as riquezas espirituais que Deus preparou para seus filhos. Mas, antes que alguém pense que conquistou essas bênçãos por mérito próprio, ele volta os olhos para o passado e faz uma declaração que ninguém gostaria de ouvir. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo não diz que a humanidade estava apenas doente espiritualmente, nem que precisava apenas de alguns ajustes. Ele usa a palavra mortos. Isso significa que, separados de Deus, éramos incapazes de restaurar nossa própria comunhão com o Criador. Nenhuma boa obra, nenhuma tradição religiosa e nenhum esforço humano poderiam vencer essa condição. Essa é uma das verdades mais difíceis da Bíblia, mas também uma das mais libertadoras.
Porque somente quando entendemos a profundidade da nossa condição, percebemos o tamanho da graça de Deus. Paulo continua dizendo que, antes de Cristo, seguíamos o curso deste mundo e vivíamos dominados pelos desejos da nossa natureza. Em outras palavras, acreditávamos estar no controle da própria vida, quando, na realidade, caminhávamos cada vez mais distantes de Deus. Então, a carta muda completamente de direção, com duas palavras que carregam uma esperança imensa. Mas Deus. Essas duas palavras mudam toda a história da humanidade. Paulo escreve que Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor, nos deu vida juntamente com Cristo. A iniciativa não partiu do homem. Foi Deus quem veio ao nosso encontro quando ainda éramos incapazes de voltar para Ele. É nesse momento que aparece uma das frases mais conhecidas de toda a carta aos Efésios: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é um prémio para os melhores. É um presente oferecido a todos aqueles que colocam sua confiança em Jesus Cristo. Mas Paulo faz questão de esclarecer que a graça não nos leva a uma vida sem propósito. Logo em seguida, ele afirma que fomos criados em Cristo Jesus para praticar boas obras, as quais Deus preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Primeiro, vem a graça. Depois, a transformação. Primeiro, Deus salva. Depois, Ele muda a maneira como vivemos. Essa é a diferença entre tentar conquistar Deus e viver como alguém que já foi alcançado por seu amor. E depois de explicar como a graça transforma a nossa posição diante de Deus, Paulo mostra que ela também transforma a nossa maneira de viver todos os dias. No próximo passo, veremos como o Evangelho produz uma nova vida, um novo caráter e um novo coração para aqueles que pertencem a Cristo. Depois de explicar que somos salvos unicamente pela graça, Paulo faz uma pergunta silenciosa ao coração de cada cristão: como alguém que recebeu uma nova vida deve viver? A resposta ocupa boa parte da segunda metade da carta aos Efésios. Para Paulo, a fé nunca foi apenas uma declaração feita com os lábios. Ela precisa transformar a maneira como pensamos, falamos e agimos. Por isso, ele usa uma imagem muito poderosa. Paulo diz que devemos despir o velho homem e revestir o novo homem. É como trocar uma roupa velha, marcada pelo passado, por uma nova identidade criada segundo a vontade de Deus. O velho homem representa a vida dominada pelo pecado, a mentira, o orgulho, a ira descontrolada, a impureza e a falta de perdão. O novo homem, porém, reflete o caráter de Cristo. Não significa perfeição imediata, mas uma transformação que acontece diariamente à medida que caminhamos com Deus. Paulo então apresenta exemplos muito práticos. Quem costumava mentir deve aprender a falar a verdade. Quem alimentava a ira não deve permitir que ela domine o coração. Quem roubava deve trabalhar honestamente para também ajudar quem precisa. São mudanças concretas que demonstram que o Evangelho alcançou não apenas a mente, mas também a vida. Entre todos os conselhos, um se destaca de maneira especial. Paulo escreve: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Essa frase revela algo extraordinário. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma influência. Ele habita na vida do cristão e participa do nosso caminhar diário. Quando escolhemos o pecado, entristecemos aquele que trabalha continuamente para nos tornar mais parecidos com Cristo. Por isso, Paulo conclui esse ensinamento, convidando os cristãos a abandonar toda a amargura, gritaria, maldade e ressentimento. Em lugar dessas atitudes, ele apresenta um novo caminho. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse talvez seja um dos maiores desafios da vida cristã. Perdoar nem sempre é fácil,
mas lembrar o quanto fomos perdoados muda completamente nossa perspectiva. Quem compreende a profundidade da graça de Deus encontra força para oferecer graça aos outros. No entanto, Paulo ainda mostra que essa transformação não deve aparecer apenas na vida individual. Ela também precisa alcançar os relacionamentos mais importantes da nossa existência: a família, o casamento e a convivência diária. É exatamente sobre isso que descobriremos no próximo passo. Uma das maiores provas de que o Evangelho realmente mudou uma pessoa não aparece dentro da igreja, mas dentro de casa. É justamente por isso que, depois de falar sobre a transformação do coração, Paulo leva seus ensinamentos para o lugar onde nossa fé é colocada à prova todos os dias: os relacionamentos. Em Efésios, ele mostra que seguir a Cristo não significa apenas conhecer mais versículos da Bíblia. Significa permitir que o amor de Deus transforme a maneira como tratamos as pessoas que convivem conosco. Ao falar sobre o casamento, Paulo apresenta uma comparação extraordinária. Ele diz que o relacionamento entre marido e mulher deve refletir o amor entre Cristo e sua igreja. Para entender essa passagem, é preciso olhar primeiro para Jesus. Cristo não amou sua igreja apenas com palavras. Ele entregou sua própria vida por ela. Seu amor foi marcado pelo sacrifício, pela paciência e pela fidelidade. Esse é o modelo que Paulo apresenta aos maridos. Um amor que protege, serve e cuida, em vez de dominar ou buscar interesses próprios. Às esposas, Paulo ensina sobre respeito e parceria dentro do plano de Deus. Em toda a passagem, o objetivo não é estabelecer superioridade entre um e outro, mas mostrar que ambos possuem responsabilidades diferentes e igualmente importantes para construir uma família que glorifique o Senhor. Paulo também dirige palavras aos filhos, lembrando que honrar pai e mãe continua sendo um princípio precioso diante de Deus. Ao mesmo tempo, ele alerta os pais para não criarem seus filhos por meio da ira ou da humilhação, mas com disciplina, amor e instrução fundamentadas na palavra. Esses ensinamentos continuam atuais porque o maior desafio das famílias nunca foi apenas financeiro ou material. O verdadeiro desafio sempre foi aprender a viver o amor, o perdão e a humildade dentro de casa. Quando Cristo ocupa o centro de uma família, os conflitos não desaparecem automaticamente. No entanto, eles deixam de ser governados pelo orgulho e passam a ser enfrentados pela graça, pela verdade e pelo desejo de restaurar os relacionamentos. Mas Paulo sabia que viver dessa maneira não seria fácil. O cristão enfrenta uma batalha invisível todos os dias. Uma batalha que não pode ser vencida apenas com força de vontade. Por isso, antes de encerrar sua carta, ele revela uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia: a armadura de Deus. E é exatamente essa batalha espiritual que descobriremos no próximo passo. Ao chegar aos últimos capítulos de Efésios, Paulo faz uma revelação que explica porque a vida cristã nem sempre é fácil. Depois de falar sobre identidade, graça, transformação e família, ele lembra que existe uma batalha acontecendo todos os dias, mesmo que nossos olhos não consigam enxergá-la. Ele escreve: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Perceba que Paulo não diz para confiarmos apenas na nossa coragem ou experiência. A vitória espiritual nunca depende da força humana. Ela começa quando reconhecemos que precisamos da força que vem de Deus. Em seguida, ele faz uma afirmação que muda completamente nossa perspectiva. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que, muitas vezes, o verdadeiro inimigo não é a pessoa que nos ofendeu, a dificuldade que enfrentamos ou a circunstância que nos cerca. Existe um conflito espiritual tentando enfraquecer nossa fé, destruir nossa esperança e nos afastar da vontade de Deus. Por isso, Paulo apresenta uma das imagens mais conhecidas da Bíblia:
a armadura de Deus. Cada peça possui um significado profundo. O cinturão da verdade mantém o cristão firme diante do engano. A couraça da justiça protege o coração daqueles que vivem em Cristo. Os calçados do Evangelho da Paz lembram que fomos enviados para anunciar as boas novas. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, enquanto o capacete da salvação protege nossa mente contra o desespero e a dúvida. Então Paulo cita a única arma ofensiva dessa armadura: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi exatamente com a palavra que Jesus respondeu às tentações no deserto. Isso nos mostra que conhecer as Escrituras não é apenas adquirir conhecimento, é estar preparado para permanecer firme quando a fé for colocada à prova. Mas Paulo encerra esse ensinamento lembrando que nenhuma armadura está completa sem oração. Ele incentiva os cristãos a permanecerem vigilantes, orando em todo o tempo e perseverando diante das dificuldades. Essa é a mensagem final de Efésios. A vitória pertence àqueles que permanecem firmes em Cristo. Não porque nunca enfrentam batalhas, mas porque Deus luta ao lado deles. E depois de percorrer toda essa carta extraordinária, resta apenas uma pergunta: o que Efésios realmente deseja transformar na vida de cada cristão? A resposta reúne todas essas verdades e nos mostra por que essa mensagem continua mudando vidas até hoje. Depois de percorrer toda a carta aos Efésios, fica claro que Paulo nunca teve a intenção de escrever apenas mais um ensino para a Igreja. Seu objetivo era mudar completamente a maneira como os cristãos enxergavam a Deus, a si mesmos e o propósito de suas vidas. Tudo começa com a identidade. Antes de falar sobre comportamento, Paulo nos lembra que pertencemos a Cristo. Fomos escolhidos, adotados e recebidos na família de Deus. Essa verdade se torna o alicerce de toda a vida cristã. Em seguida, ele nos mostra que Deus já derramou sobre seus filhos riquezas espirituais que nenhum sofrimento, nenhuma crise e nenhuma força deste mundo podem tirar. Em Cristo encontramos redenção, perdão, esperança e a presença constante do Espírito Santo. Mas Paulo também deixa claro que essas verdades não podem permanecer apenas no conhecimento. Uma fé verdadeira transforma o coração. Ela muda nossas palavras, nossas atitudes, nossos relacionamentos e a forma como enfrentamos cada desafio da vida. Ao mesmo tempo, a carta nos lembra que não caminhamos sozinhos. Existe uma batalha espiritual acontecendo todos os dias, mas Deus não nos deixou indefesos. Ele nos fortalece com sua presença, nos reveste com sua armadura e nos convida a permanecer firmes, confiando em seu poder e não em nossa própria força. Talvez seja exatamente essa a mensagem que você precisava ouvir hoje. Se, por muito tempo, você acreditou que seu passado definia quem você era, Efésios anuncia que, em Cristo, uma nova identidade foi preparada para você. Se o medo tem dominado seus pensamentos, Deus lembra que seu poder continua maior do que qualquer circunstância. Se a culpa ainda pesa sobre o seu coração, lembre-se de que o sangue de Jesus foi suficiente para oferecer perdão completo àqueles que se arrependem e colocam sua confiança nele. A carta aos Efésios continua transformando vidas porque aponta nossos olhos para Cristo do começo ao fim. Quanto mais o conhecemos, mais compreendemos quem realmente somos e mais aprendemos a viver segundo a vontade de Deus. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: minha identidade está em Cristo. Essa simples declaração pode incentivar outras pessoas que também precisam lembrar onde está a sua verdadeira esperança. E se você deseja continuar descobrindo as riquezas escondidas na Palavra de Deus, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Ainda existem muitas verdades extraordinárias esperando para serem reveladas nas próximas mensagens. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua caminhada todos os dias. Amém.